Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A partir de agora, na Rede Universo, você acompanha o estudo da Palavra de Deus com o Pastor Johnny. Você está em sintonia com o programa A Voz da Libertação, que é um órgão oficial da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Fecho os olhos, vejo seu rosto molhado. Rapidamente dobro meus joelhos. Perdoa-me, Jesus, teu pranto derramado. Está aqui comigo o presbítero Germano. Ele é cidadão argentino, lá da terra do tango, né? Ele está aqui para cumprimentar a amada audiência. A paz do Senhor, presbítero Germano. La paz del Señor, Pastor Johnny, la paz del Señor, audiencia del programa La Voz de la Liberación. Es con mucho gusto, con mucho placer que estaremos interpretando en esta noche un estudio de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Como dijo el propio Jesús, examinad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Examinad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Quien examina las Escrituras conoce a este Dios maravilloso, cómo Él opera, cómo Él obra y cuál es su santa y divina voluntad. Entonces quede allí en sintonía, oyentes de habla hispana, para recibir esta palabra que va a ser de gran bendición para su vida espiritual. Eu quero abordar hoje com a amada audiência Yo quiero abordar hoy con la amada audiencia acerca do dom de profecia. acerca del don de la profecía. Esse dom Este don, que é o dom mais importante entre os dons espirituais. que es el don más importante entre los dones espirituales. Porém, muitos não sabem utilizá-lo Pero muchos no saben utilizarlo e não sabem a verdadeira função y no saben la verdadera función do dom de profecia. del don de la profecía. Então, Entonces, hoje nós falaremos hoy nosotros hablaremos acerca do dom de profecia. acerca del don de profecía. Dentro da Bíblia Sagrada, Dentro de la Biblia Sagrada, nós temos a explicação nosotros tenemos una do que explicación realmente esse dom representa de lo que realmente ese don e representa qual é y cuál es a função su función e a obra deste dom y la obra de este don operando operando no seio, no centro da igreja. en el centro de la iglesia. Trôpegos na vida, decisões precipitadas, resultados desastrosos você já colheu. A dor dessa vida errada. O que é o dom de profecia? ¿Qué es el don de profecía? O dom de profecia El don de profecía é a habilidade sobrenatural es una habilidad sobrenatural de transmitir a mensagem de Deus de transmitir el mensaje de Dios através da inspiração direta do Espírito Santo. a través de la inspiración directa del Espíritu Santo. A Bíblia nos revela, La Biblia nos revela no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo en 10, el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, que dos nomes do Espírito Santo
Uno de los nombres del Espíritu Santo é espírito de profecia. es el espíritu de profecía. Toda profecia Toda- é oriunda do Espírito Santo. Toda profecía es oriunda del Espíritu Santo. O Espírito Santo é a origem de toda inspiração El Espíritu Santo es el origen de toda inspiración no dom de profecia. en el don de la profecía. Aquele que passa uma profecia, Aquel que pasa una profecía, ele transmite uma mensagem de Deus. él transmite un mensaje de Dios. Ele é um instrumento de Deus Él es un instrumento de Dios usado usado pelo Espírito Santo, por el Espíritu Santo, que é o espírito de profecia. que es el espíritu de profecía. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O Espírito Santo é o espírito de profecia. El Espíritu Santo es el espíritu de profecía. Toda profecia Toda profecía vem por inspiração direta do Espírito Santo. viene por inspiración directa del Espíritu O Santo. Espírito Santo é o canal divino El Espíritu Santo es el canal que divino concede ao homem a que profecia, concede al hombre la profecía, o dom de profecia. el don de profecía. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas por homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Não, profecia Entonces profecía é dada a homens santos, es dada a hombres santos, pessoas fiéis, personas fieles, pessoas íntegras, personas íntegras, pessoas que são corretas, personas que son correctas, que têm uma vida consagrada ao Senhor Jesus que Cristo. tienen una vida consagrada al Señor Jesucristo. Essa pessoa recebe a inspiração do Espírito Santo Si la persona recibe inspiración del Espíritu Santo, e recebe a mensagem divina. recibe el mensaje divino. Já no âmbito do Novo Testamento, Ya en el ámbito del Nuevo Testamento, a profecia oriunda la profecía oriunda através do dom do Espírito Santo a través del don del Espíritu Santo pode ser definida como uma mensagem momentânea puede ser definida como un mensaje momentáneo e sobrenatural. y sobrenatural. Quando o Novo Testamento Cuando el Nuevo Testamento nos revela o dom de profecia, nos revela el don de profecía, sempre o expõe siempre lo expone como um dom momentâneo, como un don momentáneo, porque a profecia só dura um momento. porque la profecía solo dura un momento, Porém, o efeito dela pode durar até anos. pero el efecto de ella puede durar hasta años. Porém, a mensagem é momentânea, é rápida. Pero el mensaje es momentáneo, es rápido. Porém, também é uma mensagem sobrenatural. Pero también es un mensaje sobrenatural. Não é por amizade, No es por amistad, não é por eu gostar de uma no pessoa, es porque me gusta una eu ter persona, afinidade, por tener afinidad, companheirismo. compañerismo. Não. No, É uma mensagem sobrenatural. es un mensaje É sobrenatural. algo que vem de cima. Es algo que viene de arriba. É algo que vem de Deus. Es algo que viene de Como Dios. diz lá Tiago, capítulo 1, Como diz em versículo 17. Como dice en Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda dádiva e dom perfeito vem do alto, Toda dádiva y don perfecto viene de lo alto. descendo do Pai das luzes. Desciende del Padre de las luces. Então, o dom de profecia, Entonces el don de a profecía, sobrenaturalidade do dom de profecia vem do alto, la sobrenaturalidad del don de profecía viene de lo alto. de cima, De arriba, descendo do Pai das luzes. descendiendo del Padre de las luces. E a função Y la función, precípua, principio, mais importante la más importante da profecia de la profecía é a edificação da igreja. es la edificación de la iglesia. Princípio é a mais importante, a mais necessária. Es la obra más importante, más necesaria. É a edificação da igreja. Es la edificación de la iglesia. Deus manda a profecia Dios manda profecía porque os crentes precisam ser fortalecidos. porque los creyentes precisan ser fortalecidos. Porque a igreja precisa se levantar. La iglesia necesita levantarse Porque a igreja precisa ser
ser uma igreja viva. Porque la iglesia necesita ser una iglesia viva. Uma igreja que tenha poder contra Una Satanás. iglesia que tenga poder contra Uma Satanás. igreja que tenha virtude para vencer os obstáculos. Una iglesia que tiene virtud para vencer los Uma obstáculos. igreja que não corra da prova. Una iglesia que no huye de la Uma prueba. igreja que não corra dos problemas. Una iglesia que no corre de los problemas. Uma igreja que vence tudo pelo sangue da cruz. Una iglesia que vence todo por la sangre de la Então, cruz. o dom de profecia vem para fortalecer, edificar a igreja de Entonces el Cristo. don de profecía viene para fortalecer y edificar la iglesia de Cristo. Para ela estar preparada. Para que ella esté preparada. Para ela estar, estar com as armas de defesa. Para ella estar con las armas de defensa. Para lutar contra o mal. Para luchar contra el mal. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. O que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Então a igreja edificada, Entonces la iglesia a edificada, igreja consegue vencer tudo la iglesia consigue vencer todo através do dom de profecia. a través del don de la profecía. A profecia no Antigo Testamento La profecía en el Antiguo Testamento tinha função diferente da profecia de hoje. tenía una función diferente a la profecía de hoy. Nos dias do Velho En Testamento, los días del Antiguo Testamento, a profecia tinha outro caráter, la profecía tenía otro carácter, porque os profetas eram intermediários porque los profetas eran intermediarios entre Deus e o povo. entre Dios y el pueblo. Os profetas recebiam as mensagens sobrenaturais de Deus Los profetas recibían los mensajes sobrenaturales de Dios e eles y ellos passavam essas mensagens. transmitían esos mensajes. Eles davam o aval, o querer de Deus ao povo. Ellos hablaban el querer de Dios al pueblo. Então Deus escolhia, Entonces Dios elegía em meio ao seu povo, en medio de su pueblo algumas pessoas algunas personas para serem mediadores. para ser mediadores. Essas pessoas seriam mediadoras entre Deus e os homens. Esas personas serían mediadoras entre Dios y los hombres. Então essas pessoas, esses crentes do Antigo Testamento recebiam, os que eram escolhidos, os poucos que eram escolhidos, recebiam as mensagens En el Antiguo Testamento esas personas que eran escogidas recibían el mensaje e elas transmitiam para o povo o que Deus queria que ele fizesse. y ellos entregaban el mensaje para el pueblo que Dios quería que ellos hiciesen. 1 Samuel capítulo 3, versículo 20. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Recebendo os profetas as mensagens de Deus, Recibiendo los profetas los mensajes de Dios, que eles eram medianeiros entre Deus e o povo, ellos eran mediadores entre Dios y el pueblo, eles passavam ellos pasaban e as pessoas tinham de seguir tais ditames, tais regras. y las personas tenían que seguir tales dictámenes, tales reglas. 1 Samuel capítulo 8, versículo 22. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constituí-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Então Samuel aqui passou ao povo Então, o que aqui Samuel Deus passou ao tinha povo o determinado. Lo que Dios tenía determinado. O povo esperava El pueblo esperaba e Samuel passou. y Samuel le entregaba. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. No Antigo Testamento, En el Antiguo Testamento, a profecia la profecía era dada apenas a alguns crentes era dada pena a algunos creyentes que eram os medianeiros que eran los mediadores de Deus para as pessoas. de Dios para las personas, Porém, pero os profetas também levavam a Deus os desejos do povo. los profetas también llevaban a Dios el deseo del pueblo. Então era muito comum no Antigo Testamento Era muy común en el Antiguo Testamento se consultar um profeta. consultar a un profeta. Como hoje você consulta um médico. Como hoy usted consulta a un médico, Está com dor de dente? está con dolores en los dientes, Você vai
ao odontologista. Usted va al dentista, al odontologista, Porque lá você vai se consultar, porque ahí usted va a consultar ele vai falar o seu problema. y va a hablar su É problema. o coração? Si es el corazón, Cardiologista. va a ir al cardiólogo. São os olhos? Son los ojos, Oftalmologista. va a ir al oculista. Então sempre Entonces se siempre consulta um médico. se consulta a un médico. Ou algum problema, O algún problema, você consulta um médico. se consulta al médico. É um exemplo. Un ejemplo, Da mesma forma, de la misma manera, nos tempos en los tiempos da lei, de la ley, os homens consultavam os profetas. los hombres consultaban a los profetas. Tinha algum problema ¿Tenían algún problema? na família, En la familia, na saúde, en la salud, na fé. en la fe. Então ia até o profeta. Iban hasta el profeta. Conversava, contava o meu problema ao profeta. Conversaba, le contaba el problema al profeta E o profeta levava o meu problema até Deus. y el profeta llevaba el problema hasta Dios. E Deus daria a resposta para o profeta o que ele queria de mim. Y Dios daría al profeta lo que él quería de mí. O profeta dizia: El profeta decía, Ó Senhor, oh Señor, aqui está o irmão Germano, é y argentino, está el hermano Germán, es argentino, ele está passando por tais problemas. él está pasando por tales problemas. O que o Senhor quer que ele faça? ¿Qué que usted quiere, Señor, que él haga? Então Deus de repentemente me passava Ahí de repente Dios me pasaba o que ele queria que o Germano, o presbítero Germano, fizesse. lo que él quería que el presbítero Germán haga. Então o profeta levava os anseios da população até Jeová Deus. Entonces los profetas llevaban los anhelos del pueblo hasta Jehová Dios. E ele também servia de canal, Y él también servía de canal, de porta-voz de Deus, servía de portavoz de Dios, para dizer o que Deus queria que a humanidade fizesse. para decir lo que Dios quería que la humanidad hiciere. 1 Samuel capítulo 8, versículo 21. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Repetindo, ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Vamos mais, 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 6. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Y él le respondió, he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Aqui foi quando Saul, Aquí fue cuando Saúl, filho de Quis, hijo de Quis, os animais de seu pai, los animales de su padre, as jumentas de seu pai, las asnas de su padre, tinham se perdido. se habían perdido. Então ele colocou no seu coração. Entonces colocó en su corazón, Quando os moços que andavam com Saul con los jóvenes que andaban con Saúl, disseram: dijeron, na cidade há um homem de Deus. en la ciudad hay hombre de Dios, Vamos lá vamos allá, contar esse problema para ele. vamos a contar ese problema para Aí él. diz, tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. To- Vamos-nos agora lá. Porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Todo cuanto dice se cumple. Vamos allá y consultemos para ver qué es lo que debemos hacer. Então veja Entonces vea que o moço de Saul que el joven de Saúl quis ir consultar o profeta Samuel. quiso ir a consultar con el profeta Para o Samuel profeta dizer onde estavam as jumentas para que el profeta le diga dónde estaban las asnas que tinham se perdido. que se habían Então perdido. o profeta, Entonces el no Antigo profeta Testamento, en el Antiguo Testamento ele também levava a Deus os almejos do povo. llevaba a Dios las ansiedades del pueblo E o profeta era chamado de vidente. y el profeta era llamado de vidente. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Primera de Samuel capítulo 9 versículo 9. Antigamente, em Israel, Antiguamente en Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava
vidente. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Antigamente o profeta tinha o nome de vidente. Antiguamente el profeta tenía nombre de vidente, Porém, hoje, pero hoy, no Novo Testamento, en el Nuevo Testamento, para acá, nunca mais um profeta foi chamado de vidente. nunca más un profeta fue llamado vidente. No Novo Testamento esse termo foi banido. En el Nuevo Testamento ese término fue eliminado. Aliás, desde os profetas tal termo foi banido. Desde los profetas, todos los términos fueron eliminados. De Isaías para cá, De Isaías para acá, esse termo foi banido. ese término fue Porque eliminado vidente começou a ter envolvimento com o espiritismo, porque empezó a tener envolvimiento con el espiritismo, com o ciganismo, con los gitanos, com a consulta aos mortos. con la consulta a los muertos. Então o próprio Deus baniu tal termo vidente. Entonces el propio Dios rechaza el término É vidente. vidente lá no exterior, presbítero. Vidente. O que vocês entendem de vidente? Vidente es alguien que dice el futuro, predice el futuro. Então, mas pelo poder do mal, né? Pelo poder do mal. É dar exemplo, o que lá? Cigano, né? O Es quê? como un brujo, es un hechicero. Então, Es también así, gitano, leen las manos, el tarot también, por ejemplo. gitano é cigano. Cigano es. Tarô é aquele que tem aquelas pedras. que ele fica- Sí, que jogás cartas. As cartas. Isso. Então, na verdade, Entonces, la verdad, hoje, hoy o profeta não é mais chamado de vidente. el profeta ya no es más llamado vidente. Antiguamente se chamava vidente o profeta de hoje. se llamaba vidente el profeta de hoy. Antigamente, Antiguamente. com o levantamento da bruxaria, Con el levantamiento de la brujería, com a feitiçaria que se popularizou na terra, con la hechicería que se popularizó en la tierra, Deus baniu tal termo. entonces Dios eliminó ese término. Porém, então os profetas do Antigo Testamento, Pero los profetas del Antiguo Testamento, eles eram mediadores entre Deus e a humanidade. ellos eran mediadores entre Dios y la humanidad. Eles eram os únicos que passavam as ordenanças divinas. Eran ellos los únicos que pasaban las ordenanzas divinas. Eles eram responsáveis de levar as ansiedades do povo até Deus. Ellos eran responsables de llevar las ansiedades del E eles pueblo hasta também Dios. passavam o querer de Deus ao povo. Y ellos también pasaban lo que era de Dios al pueblo. Porém, esse tipo de profecia Pero ese tipo de profecía acabou no ministério do profeta João Batista. terminó en el ministerio del profeta Juan el Bautista. Hoje, Hoy, a profetisa, la profetisa, que é a mulher que tem um dom de profecia, se chama profetisa. la mujer que tiene el don de profecía se llama profetisa. O homem que tem um dom de profecia se chama profeta. El hombre que tiene el don de la profecía se llama profeta. Hoje, Hoy, os profetas ou as profetisas los profetas o las profetisas não são mais mediadores entre Deus e os homens. no son más mediadores entre Dios y los hombres. Hoje é proibido se consultar profeta ou profetisa. Hoy es prohibido consultar a un profeta o una profetisa. Isso não faz parte da doutrina da palavra do Senhor. Eso no hace parte de la doctrina de la palabra del Señor. Isso tem a ver com especulação Eso tiene que ver con especulación de pessoas que não leem a Bíblia, de personas que no leen la que não Biblia, têm compromisso com a que palavra, no tienen compromiso con la que não têm palabra, obediência ao Evangelho, que no tienen obediencia al que Evangelio, gostam de reteté, que le gustan el de reteté canela de fogo, de canela de fuego ou de repleplé, o de repleplé, mas que não têm compromisso de ser um crente pero no tienen compromiso de ser un e creyente de obedecer os preceitos exarados na Bíblia Sagrada. y de obedecer los preceptos de la Biblia Sagrada E de crer que o Divino Espírito Santo, que é o Consolador Divino, y creer que el Espíritu Santo, que es el Consolador Divino, fala com ele, habla con ellos, revela a verdade revela la verdad e mostra um caminho mais excelente. y muestra un camino más excelente. Esse tipo de profecia Ese tipo de profecía do Antigo Testamento, del Antiguo Testamento, na qual o profeta en la cual el profeta levava os anseios do povo a Deus, llevaba las ansiedades del pueblo a Dios, que o povo consultava os profetas que el pueblo consultaba a los profetas e que o profeta também passava o recado de Deus ao povo, y que el profeta también pasaba el recado de Dios al sendo pueblo, tipo de mediação, siendo un tipo de mediación. acabou no ministério do profeta João Batista. Terminó en el ministerio del profeta Juan el Bautista. João Batista foi o último profeta da dispensação da lei. Juan Bautista fue el último profeta en la dispensación de la ley. Embora João Batista está escrito no Novo Testamento, Pero está escrito de Juan Bautista en el Nuevo Testamento. ele foi profeta da lei mosaica. Él fue profeta de la ley mosaica. João Batista não foi profeta da graça de Deus, Juan Bautista no fue profeta de la gracia de Dios. porque a graça só veio ao mundo por Jesus Cristo. Porque la gracia solo vino al mundo por Jesucristo. Aleluia, Aleluya, glória a Deus. gloria a Dios.
Capítulo 1, 17 de João. Capítulo 1, 17 de Juan. A lei veio por Moisés. La ley vino por Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pero la Aleluia. gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Aleluya. Aleluya. A graça veio por Jesus Cristo. La gracia vino por Jesucristo. Então Jesus é o revelador da graça. Entonces Jesús es el revelador de la A gracia. graça de Deus foi revelada por La Jesus gracia de Cristo. Dios fue revelada por Glória Jesucristo. calabasúria. Aleluya. Oh, glória a Deus. Oh, gloria. Aleluia, Jesus. Então João Batista foi o último profeta Entonces Juan el Bautista fue el último profeta da dispensação da lei. de la dispensación de la E ley. esse tipo de profecia Ese tipo de profecías que os profetas levavam os almejos do povo a Deus, que los profetas llevaban las ansiedades del pueblo a Dios, que o povo consultava o profeta, que el pueblo consultaba al profeta, acabou-se. terminó. Lucas capítulo 16, versículo 16. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Repetindo, a lei e os profetas, esse tipo de profecia, duraram até João Batista. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Já o dom de profecia, Ya el don de profecía, conforme dito no Novo Testamento, conforme dicho en el Nuevo Testamento, é diferente es diferente, da função que Dantes possuía no Velho Testamento. diferente de la función que antes poseía en el Antiguo Testamento. Nós estamos vivendo hoje na dispensação do Espírito Santo. Nosotros estamos viviendo hoy en la dispensación del Espíritu Santo. É a dispensação do Espírito Santo. Es la dispensación del Espíritu Santo. Que a glória da dispensação do Espírito Santo Que- é maior do que a glória de todas as outras dispensações. Que la gloria de la dispensación del Espíritu Santo es mayor, más grande que las otras dispensaciones. A glória da dispensação do Espírito Santo La gloria de la dispensación del Espíritu é Santo maior do que a dispensação do Pai. es mayor que la dispensación del Padre. É maior do que a dispensação do Filho. Es mayor de que la dispensación del Hijo. Pensa nos milagres, na dispensação do Pai. Piensa en los milagros en la dispensación del Padre. Lembra de alguns, presbítero? ¿Recuerda alguno? O mar se abriu, o mar vermelho se abriu. El mar se abrió, descendía maná, Maná caiu do céu. de la roca salía agua. Cordonizes, Codorniz. saiu água, emanou água da rocha. Isso. O Rio Jordão foi aberto. El río Jordán fue abierto. O machado flutuou. El hacha flotó. As muralhas de Jericó foram ruídas, Las foram murallas de caídas. Jericó cayeron por tierra. Lembram demais? Lembra demais? As águas de Mara tornaram-se doces. Es verdad. Então, muitos milagres Entonces muchos milagros ocorreram na dispensação do Pai. ocurrieron en la E dispensación na del Padre, dispensação do Filho. en la dispensación del Hijo. Lembra de milagres, presbítero Germano? Y Lázaro cuando resucitó Lázaro ressuscitou de 4 de dias. 4 días, A mulher do multiplicó, fluxo de sangue. la mujer del flujo de sangre multiplicó pan y peces, E sim, a cura dos 10 leprosos. que solo voltó, Só um solo voltou. uno volvió. Jesus colocou a orelha de Malco no lugar que Pedro tinha cortado com a Jesús espada. colocó la oreja de Malco que Pedro había derribado con su espada, cortado. A ressurreição da filha de Jairo. La resurrección de la hija de Jairo. Lembra mais? Por El, A cura do gago de el Decápolis. sordo que le dijo Efata y se le abrió el oído. A cura daquele paralítico pelo telhado. La sanidad del paralítico que subieron por el techo de la A casa. cura do centurião de Cafarnaum. La sanidad del siervo del centurión de Capernaum. A transformação da água em vinho. La transformación del agua en vino, que fue el primer milagro. Primeiro milagre. Verdade. Então veja quantos milagres. Entonces vea cuántos milagros. Mas, presbítero, não é impressionante? A Bíblia fala que a dispensação do Espírito Santo vai ser maior do que estas. La Biblia habla que la dispensación del Espíritu Santo será mayor que todas estas. Impressionante, né? Impresionante, impresionante, verdaderamente impresionante, oyentes. La dispensación del Espíritu Santo será mayor que toda esa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito?
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluia! Aleluya, Tá vendo gloria. que é maior glória? Está viendo, va a ser una mayor gloria. Aí muitos podem dizer, Muchos pueden decir, mas o mar vermelho não se abriu mais. pero el mar rojo no se volvió a abrir. Mas machado não flutuou mais. El hacha no volvió a flotar. Água não virou vinho. El agua no se transformó en Mas é vino. a obra da salvação. Pero la obra de la salvación, ¡Aleluya! aleluya, Que é dada pelo Espírito que es Santo. dada por el Espíritu É o Santo. Espírito Santo que convence o homem do pecado. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de É o pecado. Espírito Santo que convence o homem de que ele é um pecador. Es el Espíritu Santo que convence al hombre que él es pecador. Hoje o Espírito Santo habita no corpo do homem. Hoy el Espíritu Santo habita en el cuerpo del O hombre. que não acontecia nas outras dispensações. Lo que no sucedía en las otras dispensaciones. Hoje nós podemos sentir a glória do Espírito Santo manando em nossos corpos. Hoy nosotros podemos sentir la gloria del Espíritu Santo manando de nuestros cuerpos. Aleluia! Aleluya, gloria a Dios. Então esta glória é maior. Entonces esta gloria es mayor. Essa dispensação é maior. Esta dispensación es más Do grande. batismo no Espírito Santo. El bautismo en el Espíritu Dos Santo. dons De espirituais. los dones Do espirituales. fruto do Espírito. De los frutos del Espíritu. Da divindade do Espírito Santo. De la divinidad del Espíritu Da Santo. presença real do Espírito Santo De la na presencia terra. real del Espíritu Santo en la Oh, tierra. glória a Deus! ¡Oh, gloria a Dios! Então essa dispensação é maior. Entonces esta dispensación es mayor. É maior do que todas as outras. Es más grande que todas las otras. E pelo que a Bíblia Sagrada Y por lo que la Biblia Sagrada nos ensina, nos enseña, na dispensação do Espírito, en la dispensación del Espíritu, o dom de profecia el don de la profecía não tem mais a função que tinha no Antigo Testamento. no tiene más la función que tenía en el Antiguo Testamento. Hoje, Hoy ninguém precisa consultar profetas. nadie necesita consultar a un profeta, O teleprofeta. al teleprofeta, Teleprofeta. teléfono del profeta, Tem teléfono profeta. el teléfono del O profeta, telemóvel. El telemóvel. Lá em Portugal, telemóvel. telemóvil. É o celular. Aí fica ligando pro profeta. Todos quieren llamar al profeta, Ai, mas tem consultar. aquela irmã que é usada por Deus. Aquella hermana es usada por Dios. Aquela irmã é um atalaia. Aquella hermana es una atalaya. Aquela irmã fala e o fogo queima. Aquella hermana habla y el fuego Aquela irmã quema. é cheia do Espírito Santo. La hermana es llena del Espíritu Vamos ligar Santo. pra casa dela agora. Vamos a llamar a la casa de ella ahora. Vamos ligar agora pra ela que ela vai dar a resposta. Vamos a llamar ahora que ella va a dar la Já respuesta. ouviu falar isso, presbítero? Sí, muchas veces. Muchas veces, pastor. Vamos na casa daquela irmã lá. Vamos a la casa de la hermana. Aquele irmão lá é irmão de fogo. La hermana es de Ele fuego. pula, ele sapateia, ele roda o 4, ele faz aviãozinho, Ella salta, zapatea, hace el avioncito. ele faz panela de pressão. Ella hace como una olla de presión. Ps, ps, ps. Então, na verdade, não existe mais essa função. Entonces, verdaderamente no existe más esa función. Quem faz isso está indo contra a Bíblia. ¿Quién hace eso? Está contra la Biblia. Prova que na Bíblia que o dom de profecia é para consultar alguém. Prueba en la Biblia que el don de profecía es para consultar a É alguien. para ser consultado. No es para ser consultado. Se por acaso algum ouvinte está consultando algum profeta, você está fora da Bíblia Sagrada. Si por acaso algún oyente está consultando a un profeta, usted está fuera de la Biblia Você Sagrada. que anda de casa em casa querendo ouvir revelação e profecia, você está fora da Bíblia Sagrada. Si usted anda de casa en casa queriendo escuchar profecía, revelación, usted está fuera de la Biblia Sagrada. Você que vai ao culto querendo só ser revelado ou profetizado, Usted que va al culto y quiere ser revelado, profetizado, você está fora da Bíblia Sagrada. está fuera de la Biblia Sagrada. Porque o homem hoje deve consultar Jesus, Porque el hombre hoy debe consultar con Jesús, que é o único mediador entre Deus e os que homens. el único mediador entre Dios y los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque há um só Deus e um só medianeiro, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ele é o único mediador. Él es el único mediador. Hoje não precisa de um profeta levar você a Deus. Hoy no necesitas de un profeta para que te lleve a Dios. Isso era função do Antigo Testamento. Eso era función del Antiguo No Testamento. Novo Testamento, Jesus leva os homens En a el Deus. Nuevo Testamento Jesús lleva al hombre hasta Dios. Capítulo 14, versículo 13 de João. Capítulo 14, versículo 13 de Juan. Na verdade vos digo que
tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. De cierto os digo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesus, Entonces Jesús que leva as nossas preces, es que lleva nuestras os necesidades, nossos rogos, nuestros ruegos a Deus Pai. a Dios Padre. Você católico que pensa que é Maria, Usted católico que piensa que es María, você pensa que é a Senhora do Amparo, usted que piensa que es Nuestra Señora a del Senhora Amparo, desatadora de nós, usted que piensa que es la Señora de Satanudos, você pensa que é a Senhora da Assunção, usted que piensa que es la Señora de la a Senhora do Asunción, Rócio, la Señora de a Rocio, Senhora da Cabeça, la Señora de la a Cabeza, Senhora das Dores. la Señora de los Dolores. Não é não. Não é não. Quem leva a sua prece a Deus ¿Quién lleva su necesidad a é Dios? Jesus Cristo. Es Jesucristo. João 14:6. Juan 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no fuere por mí. O homem só chega a Deus El hombre através solo llega a Dios a través de Jesus Cristo. de Jesucristo. Nós temos acesso a Deus Nosotros tenemos acceso a Dios através a través de Cristo Jesus, de Cristo Jesús, o nosso meigo Salvador. nuestro Salvador. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. Hebreos capítulo 9, versículo 9 al 22. 19 ao 22. 19 al 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Consulte a Jesus. Consulte a Jesús. Busque a Jesus. Busque a Jesús. Isso é feio. Eso es feo. Isso é ridículo. Eso es ridículo. Isso é coisa feia. Eso es una cosa fea. Você é um crente. Usted es un creyente, Um cooperador. cooperador, Indo na casa do povo. yendo a la casa del pueblo, Atrás de profecia. atrás de profecía, Atrás de pula-pula. atrás de salta, Que salta. coisa feia. Que coisa feia. Que coisa feia, meu Cosa irmão. fea, mi hermano. Que coisa ridícula. Qué cosa ridícula. Você é um servo de Deus. Usted es un siervo de Dios. Você tem Jesus. Usted tiene a Jesús. Busque a Jesus Cristo. Busque a Jesucristo. Busque ao Senhor. Busque al Señor. Que Ele revelará para você o que você deve fazer. Y Él revelará para usted lo que usted debe hacer. Devemos agora consultar a Deus. Debemos ahora consultar a Dios Sem nenhum intermediário. sin ningún intermediario. Buscar a Deus sem nenhum intermediário. Buscar a Dios sin ningún intermediario. Tudo que você precisa. Todo lo que usted precisa. Busque também a palavra escrita. Busque también la palabra A escrita. profecia escrita. Profecía escrita. Qual é a profecia escrita, presbítero? Profecía escrita es la palabra. É a palavra, é o livro de Deus. Es la palabra de Dios, el libro de Dios. Você quer ter alguma prova? ¿Usted quiere tener alguna prueba? Quer receber algum atestado de Deus? ¿Usted quiere recibir algún mensaje de Dios? Você quer receber alguma mensagem, alguma confirmação divina? ¿Usted quiere recibir un mensaje, una confirmación divina? Busque no livro de Deus. Busque en el libro de Dios. Busque na palavra. Busque en la palabra. Na revelação escrita. En la revelación escrita. Leia a Bíblia. Lea la Biblia. Esquadrinhe a Bíblia. Escudriñe la Biblia. Prescruta a Bíblia. Escudriñe profundamente la Biblia. Estuda a Bíblia. Estudie la Biblia. Examine a Bíblia. Examine la Biblia. Leia todos os dias. Lea todos los Leia días. quando se levantar. Lea cuando se levanta. Leia quando dormir. Lea cuando se va a Leia dormir. durante o dia. Lea durante el día. Fique a palavra na sua mente. Quede con esa palabra en su mente. Capítulo 10, versículo 8 de Romanos. Capítulo 10, versículo 8 de Romanos. A palavra esteja junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Allí en Romanos 18, 10:8 dice así: Mas que dice cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón,
Esta es la palabra de fe que predicamos. Tudo que você precisa, a Bíblia tem. Todo lo que usted necesita, la Biblia tiene. Cura divina, Sanidad divina, a Bíblia tem. la Biblia tiene. Fé, Fe, pela leitura ela te dá. por la lectura ella te da. Comunhão, Comunión, ela te dá. ella te da. Graça, Gracia, poder e autoridade, poder y autoridad, ela dá. ella da. Vitória contra Satanás, Victoria contra Satanás, ela dá. ella da. Porque Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Porque Jesús venció a Satanás en el desierto por la Por palabra. 3 vezes ele falou, está escrito. 3 veces él habló, está escrito. Capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, versículo 4 de Mateo. Está escrito. Está escrito. 4:7 de Mateus. 4:7 de Mateo. Está escrito. Está escrito. 4:10. 4:10. Está escrito. Está escrito. Foi pela palavra. Fue por la Então palabra. até vencer Satanás. Así fue que venció a Satanás. Pela palavra você Por la também palabra vencerá. usted también vencerá. 6:17 de Efésios. 6:17 de Efesios. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra Toma de la Deus. espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Então quero vencer. Entonces usted quiere vencer, Vença pela palavra. usted va a vencer por la Ande palabra. conforme a palavra. Antes, conforme a la Consulte palabra. a palavra. Consulte la palabra. Chega, meu irmão. Basta, mi hermano. Chega de ser um crente fraco. Basta de ser un creyente Você não débil. sabe um versículo da Bíblia da sua cabeça. Usted no sabe un versículo de la Biblia en su Você vai cabeza. pregar e não encontra nem palavra para pregar. Usted va a predicar y no encuentra ni palabras para Às predicar. vezes nós vamos falar alguma coisa e nem conseguimos. A veces vamos a hablar una cosa y ni conseguimos. Mas por quê? ¿Por qué? Só gostamos de ir atrás do profeta. Solo nos gusta ir atrás del profeta. Assim você não vai ter nada de Deus. Así usted no va a tener nada de Dios. 6:16 de Gálatas. 6:16 de Gálatas. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Então, ande conforme as regras da palavra. Ande conforme las reglas de la palabra. Consulte a Deus, Consulte a Dios, consulte a palavra. consulte la E palabra. busque Y, a Jesus Cristo em oração. y busque a Jesucristo en oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Allí en Filipenses capítulo 4, 4, versículo 6. 6. Dice así la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras Gloria a peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Então está aí Entonces está ahí o que é o dom de profecia, lo que es el don de profecía, como era no Antigo Testamento, como era en el Antiguo Testamento, manifesto o dom, manifestado el don, e como é manifesto hoje y cómo se manifiesta hoy no Novo en Testamento. el Nuevo Testamento. Você tenta esconder a realidade atrás de um falso sorriso, se esconder. Disfarça e diz que está tudo bem, mas você chora escondido para ninguém ver. Passando um momento difícil, mas depois da tempestade a bonança vem. Com os joelhos no chão você vencerá. A dor que sentes agora ela passará. Entrega tudo a Deus, Ele cuidará. Não desanime, muito grande é a luta, mas ela passará. A realidade do dom de profecia. La realidad del don de profecía. Na igreja primitiva, En la iglesia primitiva,
nós conhecemos biblicamente a manifestação do dom de profecia. Nosotros conocemos bíblicamente la manifestación del don de la profecía. O batismo no Espírito El Santo, bautismo en el Espíritu Santo, no dia de Pentecostes, en el día de Pentecostés, abriu a porta dos dons abrió la puerta de los dones para a igreja primitiva. para la iglesia primitiva. O batismo no Espírito Santo, El bautismo en el Espíritu Santo, como diz Atos capítulo 2, do versículo 1 como dice en Hechos capítulo 2, versículo 1, ao versículo 4, hasta el versículo 4, abriu a porta do derramamento dos dons também abrió la puerta del derramamiento de los dones también em toda a igreja primitiva. en toda la iglesia primitiva. O Espírito Santo desceu subitamente. El Espíritu Santo descendió súbitamente, Ele desceu repentinamente. él descendió repentinamente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O batismo no Espírito Santo El bautismo en el Espíritu é Santo um revestimento de poder es un revestimiento del poder ao crente. al creyente. Quando o homem se converte, Cuando el hombre se ele convierte, recebe vida de Deus. recibe vida de Dios. Como diz lá, capítulo 10, 10 de João. Como dice allá en capítulo 10, 10 de Juan. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Yo vine para que tengan vida y tengan en abundancia. Então Jesus veio para dar vida aos mortos espirituais. Entonces Jesús vino para dar vida a los muertos espirituales. Morte é separação. Muerte es separación. Capítulo 2, 1 de Efésios. Capítulo 2, versículo 1 de Antes Efesios. vós estáveis mortos em deleites e pecados. Antes vosotros estaban muertos en deleites y pecados. Quando a pessoa não é crente, ele está morta. Cuando la persona no es creyente está muerta. Na conversão, En la conversión, o Espírito Santo el Espíritu Santo a convence do pecado le convence de pecado e a pessoa recebe vida. y la persona recibe vida. Não obstante, No obstante, o batismo no Espírito el Santo bautismo en el Espíritu Santo dá poder ao crente. da poder al creyente. A conversão dá vida. La conversión da vida. Já o batismo de fogo dá poder. Ya el Espíritu Santo da poder. Poder na oração. Poder en la oración. Poder na consagração. Poder en la consagración. Poder no levantar das mãos. Poder en el levantar de las manos. Poder para suportar as lutas. Poder para soportar las Para luchas. ser um crente forte. Poder para ser un Que creyente abre a fuerte. boca e sai fogo. Que abre la boca y sale Deus fuego. confirma as palavras da boca Dios dele. confirma las palabras de la boca de él. Então o batismo dá poder. Entonces el bautismo da poder. Uma pessoa Una persona que tem o batismo no Espírito que Santo. tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? ¿Cuál es la evidencia en el bautismo del São Espíritu as Santo? línguas estranhas. Son las lenguas É a extrañas. evidência física La evidencia física e inicial inicial do batismo del bautismo no Espírito Santo. en el Espíritu Santo. São as línguas. Son las A lenguas. pessoa tem poder. Persona tiene poder. Então o batismo no Espírito Santo Entonces el bautismo en el Espíritu Santo é o tipo de uma chave es un tipo como una llave que abre a porta que abre la puerta para a entrada dos dons. para la entrada de los dones. Porque na igreja primitiva os dons apenas desceram Porque en la iglesia primitiva los dones apenas descendieron com poder e autoridade con poder y autoridad depois do batismo no Espírito Santo. después del bautismo en el Espíritu Santo. E a Bíblia diz que o dom de profecia Y la Biblia dice que el don de profecía veio a ocupar importante lugar vino a ocupar un importante lugar na igreja en la iglesia do primeiro século. del primer siglo. Capítulo 14, versículo 1 e 39 de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 31 de Primera de Corintios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y E con com orden. ordem. Porém, Por lo tanto, o dom de profecia el don de profecía recebeu destaque recibió cierto destaque entre todos os outros dons. entre todos los otros dones. Alguns crentes Algunos creyentes primitivos primitivos
receberam o dom de profecia logo após o batismo no Espírito Santo. recibieron el don de profecía luego, después del bautismo en el Espíritu Santo. Depois do batismo no Espírito Santo, Después del bautismo en el Espíritu Santo, Deus já manifestou o dom de profecia. Dios ya manifestó el don de profecía. Atos capítulo 19, Hechos capítulos 19, versículo 6, versículo 6. como ocorreu em Éfeso. Como ocurrió en Efesios. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nisso, En eso, a igreja primitiva, os crentes começaram a ter o dom de la profecia. iglesia primitiva, los creyentes empezaron a tener el don de profecía. Inúmeros crentes tinham o dom de profecia. Inúmeros creyentes tenían el don de la profecía. Por exemplo, Filipe. Por ejemplo, Felipe. Filipe era diácono da igreja Felipe cristã. era diácono de la iglesia cristiana. E a Bíblia diz que Filipe tinha Y la Biblia dice que Felipe tenía 4 filhas donzelas. 4 hijas doncellas, Moças bonitas. jóvenes bonitas, Moças de boa aparência. jóvenes de buena E o apariencia. Espírito Santo deu Y el Espíritu Santo dio o dom de profecia para as 4 filhas do el diácono don de Filipe. profecía para las 4 hijas del diácono Elas Felipe. profetizavam na igreja primitiva. Ellas profetizaban en la iglesia Eram primitiva. 4 jovens Eran 4 que jovencitas profetizavam com o poder do Espírito que Santo. profetizaban con poder del Espíritu Não eram Santo. jovens moças que andavam no pecado, não. No eran jóvenes mozas que andaban en el pecado, no. Moças que andavam na vaidade. Jóvenes que andaban en la vanidades. Moças que andavam com namoro escandaloso. Jóvenes que andaban con amor escandaloso. Moças que andavam na carnalidade, não. Jóvenes que andaban en la carnalidad, no. Eram moças espirituais. Eran jovencitas Que espirituales. Deus achou graça nelas. Dios halló gracia en ellas. Entregou o dom santo da profecia. Entregó el don santo de la profecía. Porque elas não desprezaram a mocidade. Porque ellas no despreciaron su Jovem, juventud. Joven, ouça esta palavra. oiga esta palabra. 4:12 de 1 Timóteo. 4:12 de 1 de Não Timoteo. desprezes a tua No mocidade, desprecies tu juventud, mas sejas exemplo dos fiéis, pero sé ejemplo de los na fieles, caridade, en la calidad, na pureza, en la pureza, no bom trato, en el buen trato. aleluia, Aleluya. seja exemplo, sea de ejemplo, uma moça decente, sea joven decente, de uma moça de Deus, de una jovencita de que Dios, obedece a doutrina, que obedece la que doctrina, obedece a lei da que palavra, obedece la ley de la que palabra, tenha caráter cristão, que tiene un carácter cristiano, maturidade cristã, naturalidad cristiana, que tenha temperamento cristão, que tiene un temperamento seja cristiano, controlada pelo Espírito Santo, sea controlada por el Espíritu para Santo, tomar os seus próprios desejos, para tomar sus propios deseos, pela graça do Espírito Santo, por la que gracia del emana Espíritu em sua Santo, vida. que emana de su vida. Siga o exemplo Siga el ejemplo das 4 moças bonitas, de las filhas 4 jovencitas bonitas, filhas de Filipe. hijas de Felipe. Atos capítulo 21, Hechos capítulo 21, versículo 9. versículo 9. E tinha Filipe, e tinha este que é Filipe, 4 filhas virgens que profetizavam. Aleluia! Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Oh, que lindo, meu Deus! ¡Qué lindo, mi Dios! Oh, aleluya! Elas tinham o poder do Espírito Santo para profetizar. Ellas tenían el poder del Espíritu Santo para profetizar. A Escritura também diz de Ágabo. La Escritura también habla de Ágabo. Ágabo era um crente primitivo. Ágabo era un creyente primitivo. Fazia parte da primeira comunidade da fé cristã. Hacía parte de la primera comunidad cristiana. Do fervor dos apóstolos. En el fervor de los Do apóstoles. fervor dos santos homens En de el fervor Deus. de los santos hombres de Dios. E Ágabo tinha um dom de Que profecia. Ágabo tenía el don de la Na profecía. igreja primitiva. En la iglesia E primitiva. Ágabo profetizava. Y Ágabo profetizaba. Profecias tremendas. Profecías tremendas. Que amedrontava a todos. Que amedrentaba a todos. Atos capítulo 21, versículo 10. Hechos capítulo 21, versículo 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Aleluia! Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ágabo Ágabo era profeta da igreja primitiva. era un profeta en la iglesia primitiva. Judas e Silas. Judas y Silas. Aquele Silas que foi preso com Paulo. Aquel Silas que fue preso con Pablo Porque
expulsou o demônio da adivinhação do corpo da jovem. porque expulsó un demonio de adivinación del cuerpo de una joven. Aquele homem, aquele servo de Deus chamado Silas. Aquel siervo de Dios llamado Silas, Ele tinha dois nomes. él tenía dos nombres, Silas ou Silvano. Silas o Silvano. Quando você lê no Novo Testamento Silvano, Cuando usted lee en el Nuevo Testamento Silvano, é o mesmo Silas. es el mismo Ele Silas. chamava Silas e Silvano. Se llamaba Silas y Silvano. Então, aquele lá que pregou, Entonces aquel que predicó junto com Paulo, junto con Pablo, que expulsou o demônio da adivinhação do corpo da jovem, echó fuera el demonio de adivinación del cuerpo de la joven, ele tinha um dom de profecia. él tenía un don de profecía. Ele era profeta de Deus, Él era profeta de Dios, junto com Judas. junto con Judas. Capítulo 15, 32 de Atos. Capítulo 15, 32 de Hechos. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. A igreja de Corinto possuía todos os dons. La iglesia de Corintios poseía todos los dones. Capítulo 1, versículo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 7 de 1 de Corintios. A igreja de Corinto possuía todos os dons. La iglesia de Corintios poseía todos los dones. Era uma igreja completa, En una iglesia completa. de maneira que nenhum dom vos falta. De manera que ningún don os falta. Nenhum dom faltava na igreja de Corinto. Ni un don faltaba en la iglesia de Era uma Corintios. igreja completa. Era una iglesia completa. Era lá, tinha os dons que manifestam a sabedoria de Deus. Allá había unos dones que manifestaban la sabiduría de Dios. Quais são os dons que manifestam a sabedoria de Deus? ¿Cuáles son los dones que manifiesta la sabiduría de Dios? A palavra da ciência, La palabra de la a palavra da ciencia, sabedoria, la palabra de la o sabiduría, discernimento de espírito. discernimiento de espíritu. Esses dons manifestam o saber de Deus. Esos dones manifiestan el saber de Dios. Quais dons manifestam? ¿Cuáles dones manifiestan? O poder de Deus. El poder de Dios, O dom da fé. el don de la fe, O dom os dons de curar. los dones de sanidad E o dom de maravilhas. y el don de Esses maravillas. dons manifestam o poderio de Deus. Esos dones manifiestan el poderío de Quais Dios. dons manifestam? ¿Cuáles dones manifiestan? A mensagem verbal de Deus. El mensaje verbal de Dios, O dom de profecia. el don de profecía, O dom das várias línguas. el don de diversidad de lenguas, O dom de interpretação das línguas. el don de interpretación de las Esses dons lenguas. manifestam Esos dones manifiestan a mensagem verbal de Deus. el mensaje verbal de Dios. Porém, Por lo tanto, a igreja de Corinto possuía tudo isso. la iglesia de Corintios poseía todo eso. Tremendo, né, presbítero? Tremendo, tremendo, tremendo. Todos os dons. Todos los dones estaban en la iglesia de Corintios. Por isso, Por eso, grande parte dos membros da igreja de Corinto profetizava. gran parte de los miembros de la iglesia de Corintios profetizaban. Capítulo 14, versículo 31 de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 31 de 1 de Corintios. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Eles só não eram muitos ordeiros, né? Ellos eran muy gritones. Eles não eram muitos assim... Ordenados. Ordenados. Eles eram desordenados. Ellos eran desordenados. Eles eram bagunceiros. Eran desordenados. Levantavam na hora da palavra, começavam a profetizar. Levantar la hora de la palabra y ya empezaban a E um profetizar. profetizava na frente do Y uno outro. profetizaba delante del Aí otro. Paulo falou Ahí Pablo habló. que eram muitos crentes que tinham os dons de, Eran o muchos dom de creyentes profecia con el lá. don de profecía ya. Então Paulo falou, olha aqui, Entonces Pablo dijo, mira aquí, 14:31 de 1 Coríntios. 14:31 de 1 de Corintios. Todos vocês podem profetizar, Todos ustedes pueden profetizar, mas uns depois dos outros. pero uno después del otro, Para que todos aprendam para que todos aprendan e todos sejam consolados. y todos sean exhortados. A Bíblia diz que até as mulheres profetizavam na igreja de Corinto. La Biblia dice que hasta las mujeres profetizaban en la As iglesia de Corinto. mulheres eram verdadeiras profetisas usadas por Deus na igreja de Corinto. Las mujeres eran verdaderas profetizas usadas por Dios en la Elas iglesia de Corintios. levantavam no poder do Espírito Santo e profetizavam e Deus confirmava Ellas na se hora. levantaban en el poder del Espíritu Santo
pronto y profetizaban y Dios confirmaba en la misma hora. Eram mulheres corajosas, Eran mujeres de coraje, guerreiras, guerreras, tementes, temerosas, poderosas, poderosas, cheias de Deus, llenas de Dios, cheias da graça. llenas de la gracia. E Deus confirmava o ministério das mulheres na igreja de Dios Corinto. confirmaba el ministerio de las mujeres en la iglesia de O Corintio. dom de profecia. El don de profecía. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ressalvando, mas toda mulher que ora ou profetiza, confirmando, mas toda mulher que ora ou profetiza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza por lo mismo es que si se hubiera rapado. Dá ênfase àquela parte. Pero toda mujer que ora o profetiza. Então, na igreja de Corinto, Entonces en la iglesia de Corintios, elas tinham funções ellas tenían funciones com dom de profecia. con don de profecía. Agora, na igreja de Corinto, Paulo escreveu normas corretas Ahora en la iglesia de Corintios, Pablo escribió normas correctas quanto ao uso do dom de profecia. en cuanto al uso del don de la profecía. Paulo escreve Pablo escribe normas normas para se usar para usarse o dom el don de profecia. de profecía. Muita gente pensa Mucha gente piensa que na hora da profecia que en el momento de la profecía é Deus que está falando. es Dios que está hablando. Fica quieto. Queda quieto, queda quieto. É Deus que está falando. Es Dios que está hablando. Fique quieto. Quede quieto. Aí tem irmãos que se empolgam Hay hermanos que se imponen e na hora da profecia y en la hora de la profecía eles falam assim: ellos hablan así. eis que eu vou para meu pai. Es que yo voy para mi Eu padre. digo isto e eis que eu vou para meu pai. Yo digo esto y es que voy para mi padre. Pelo amor de Deus. Por el amor de Dios. Incorporou. Incorporó. É uma entidade. Es una entidad. Tá parecendo uma entidade da macumba. Está pareciendo una entidad de la macumba. Dos cultos afro. De los cultos afro. Por quê? Eis que eu vou para meu pai. Es que yo voy para mi padre. Quer dizer que desceu, baixou na pessoa e depois vai embora? Quiere decir que bajó la persona y después se va. Eu, hein? Tô fora. Estoy fuera. Tô fora. Profecia não é isso. Profecía no es eso. E fala até assim: eis que eu vou para meu pai. Y hablan hasta así, es que voy para mi padre. Eis que eu subo agora ao meu trono. Es que yo subo ahora a mi trono. Não. A profecia não quer dizer que seja Deus que esteja falando. La profecía no quiere decir que sea Dios que está hablando. Na hora da profecia, escute aí. Escucha ahí, en la hora de Não profecía é Deus que está falando. no es Dios que está hablando. Entenda, na hora da profecia, não é Deus que está falando de corpo presente. Entienda, en la hora de la profecía no es Dios que está hablando de cuerpo Não presente. foi Deus que incorporou ali Não- e começou a falar. No fue Dios que incorporó allí y comenzó a hablar. Deus não é uma entidade, Dios no es una entidad, um espírito imundo. un espíritu inmundo. Quem incorpora no corpo das pessoas e fala são os demônios. Quien incorpora en el cuerpo de las personas y habla son los demonios. São as entidades malignas. Son las entidades malignas. São os anjos caídos Son los ángeles caídos que incorporam que se incorporan e falam. y hablan. Deus não! Dios no. O Espírito Santo já mora em você. El Espíritu Santo ya mora en usted. 3,16 de 1 Coríntios. 3:16 de 1 de Vós Corintios. sois o templo do Espírito Vosotros Santo. sois el templo del Espíritu Santo. E o Espírito Santo é Deus. Y el Espíritu Santo es Dios. Pleno e absoluto. Pleno y absoluto. Nos céus e na En terra. el cielo y en la tierra. Aleluia. Aleluya. Porém, Por lo tanto, não é Deus que está falando. no es Dios que está hablando. A pessoa está transmitindo La persona está transmitiendo uma mensagem de Deus. un mensaje de Dios. Da maneira que Deus falou. De la manera que Dios habló. Porque a profecia Porque la profecía não é como a revelação. no es como la revelación. A revelação Deus fala. La revelación Dios habla. Aqui tem uma pessoa, Aquí hay una um persona, exemplo, un ejemplo, que tem um filho por nome de Antônio. tiene un hijo por nombre de Antonio. Então você vai passar Entonces usted va a pasar com as suas próprias con palavras. sus propias palabras. Deus me falou aqui que tem uma irmã Dios me habló aquí que hay una hermana cujo filho chama Antônio. cuyo hijo se llama Antonio. Passará com as suas palavras. Pasará con sus palabras. A profecia não.
La profecía no. Tem que passar da maneira que Deus falou consigo. La profecía uno tiene que pasar de la misma manera que Dios habló con él. É por isso que a pessoa fala, eu sou o Senhor. Por eso es que la persona dice, yo soy el Eu Señor. estou aqui. Yo estoy aquí. Eu conheço o seu Yo coração. conozco su corazón. Eu sou aquele que morreu na cruz por ti. Yo soy aquel que murió en la cruz por Que ti. derramei meu sangue. Que derramé mi sangre. Eu sou Jesus. Yo soy Jesús. Não que Jesus incorporou ali. No es que Jesús incorporó E allí. depois ele vai embora. Y después él se va. Não. No. A pessoa está passando a mensagem da maneira que recebeu. La persona está pasando el mensaje de la misma manera que recibió. Da forma que De recebeu, la forma que recibió. a pessoa deve passar. La persona debe pasar. Isso é bíblico. Eso es bíblico. Isso tem base Eso tiene base na palavra de Deus. en la palabra de Dios. Capítulo 23, versículo 28 de Jeremias. Capítulo 23, versículo 28 de Jeremías. Aquele em que está a minha palavra, que fale a minha palavra. Aquele em quem está a minha palavra, que fale segundo a minha palavra. 23, 28 de Jeremías. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel que quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver? Hasta ahí. Conte a minha palavra de verdade. Cuente mi palabra de verdad. Aquele a quem está a minha palavra, que fale a minha palavra. Aquel que hable mi palabra, que hable mi palabra. Então o profeta, a profetisa vai falar da maneira que Deus falou. Entonces el profeta que profetiza va a hablar de la manera que Dios habló. A atitude La actitud daquele que profetiza de aquel que profetiza. está lá em Números capítulo 22, versículo 38. Está ya en Número capítulo 2, versículo 38. Tem que falar da maneira que Deus passou. Tiene que hablar de la manera que Dios le pasó. A palavra La que palavra. Deus puser na minha boca, esta falarei. Números 22, 38. A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Então tem que ser da maneira que Deus passar. É por Números, isso que capítulo Deus fala. 22, 22, 38. versículo 38, dice así la palabra del Señor. Balán respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Tá vendo? Então a maneira que Deus colocar a palavra tem que falar. Entonces está viendo de la manera que Dios colocar esa palabra, Essa tiene é que a hablar. regra, a via de regra para o dom profético. Esa es la vía de la regla para el don profético. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo, El mensaje recibido por inspiración del Espíritu Santo, aquele que profetiza, aquel que profetiza, não é transmitida mecanicamente. no es transmitida A mecánicamente. pessoa vai ficar como um robô. La persona quedar como un robot. Não, a mensagem, ela é fiel e conscientemente. El mensaje es fiel y conscientemente. A pessoa que está profetizando, ela tem consciência de que é uma mensagem divina. La persona que está profetizando tiene conciencia que es un mensaje Não, divino. não é algo que entrou no corpo dela No es e ela algo que ficou entró en el cega. cuerpo de ella y quedó ciega, Ah, ¿no? eu profetizei, eu não vi mais nada. Ah, yo profeticé y no vi más nada. Então não foi Deus, não! Entonces no fue Dios, no. Então não foi o Senhor! Entonces no fue el Señor. Porque o culto a Deus é racional! Porque el culto a Dios es racional. Deus nunca vai tirar a mentalidade de ninguém! Dios nunca va a quitar la mentalidad de nadie. Capítulo 12, 1 de Romanos. Capítulo 12, versículo 1 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ruego, pues, hermanos, que presentéis vuestro cuerpo en santificación, en sacrificio, que es vuestro culto racional. Então o culto é racional, exige o nosso raciocínio, a nossa mente. Entonces el culto racional existe en nuestro raciocinio, nuestra mente. É por isso que o dom de profecia a pessoa passa conscientemente. Es por eso que en la mente la persona pasa conscientemente. Ela vai passar da maneira que Deus falou. Ella va a pasar de la manera que Dios le habló. Assim digo eu. Así digo yo. Ela vai falar. Ella va a hablar. Eu sou Jeová. Yo soy Jehová. Ela vai falar. Ella va a hablar. A palavra que o Senhor puser na minha boca, esta eu falarei. La palabra que el Señor pusiera en mi boca, esto hablaré. Então ela vai falar do jeitinho. Entonces ella va a hablar de esa Mas ela manera. vai ter consciência Pero ella va a tener de que conciencia está passando a mensagem de Deus. de que está pasando el mensaje de Dios. A pessoa é consciente. La persona es Não é uma consciente. mensagem mecânica. No es un mensaje mecánico. Como que vai incorporar. Como que se va a E você incorporar. não vai ver mais Y nada. usted no va a ver más E nada. larga disso.
Fuera de eso, Eis que eu vou para meu Pai. es que yo voy para mi Eu vou Padre. subir para o meu trono. Yo voy a subir a mi Eu vou trono. para a minha glória. Yo voy para mi gloria. Sai, Satanás! ¡Salga, Satanás! Sai, demônio do engano! ¡Salga, demonio del Se engaño! reteté dos Se infernos! retete del infierno. Que está fazendo do Pentecoste uma meninice Que está haciendo del Pentecostés una niñez das espiritual. igrejas mundanas de De las Satanás. iglesias mundanas de Satanás. Que estão pregando evangelho Que maldito. están predicando un evangelio maldito. Uma manifestação mentirosa do Espírito Santo. Una manifestación mentirosa del Espíritu Quem Santo. profetiza tem consciência. Quien profetiza tiene que conciencia está falando. de lo que está hablando. Capítulo 14, versículo 32 de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 32 de Primera de Corintios. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entenda aí, não é o Espírito Santo. Entienda bien, no es el Espíritu O Santo. Espírito Santo não pode ser sujeito El ao Espíritu homem. Santo no puede estar O sujeto al Espírito hombre. Santo é divino. El Espíritu Santo es O divino. Espírito Santo é o consolador El divino. Espíritu Santo es el consolador divino. Como é que ele vai ser sujeito à criatura pecadora? ¿Cómo va a ser sujeto a criatura pecadora? Ele é Deus vivo e poderoso. Él es Dios vivo y poderoso. Como é que Deus se sujeitará ao homem? ¿Cómo es que Dios se va a sujetar al hombre? 11:9 de Oséias diz que Deus não é o homem. 11:9 de Oseas dice que Dios no es el hombre. Como é que ele vai sujeitar o homem? ¿Cómo es que se va a sujetar? É isso. Aí diz, os espíritos dos profetas. Ahí dice claramente el espíritu de los profetas. É o seu espírito. Es su espíritu. É o meu espírito. Es mi espíritu. Na hora da profecia, En la hora de la ele é profecía, sujeito a mim. Él es sujeto a Então eu mí. me controlo. Me controlo. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que estou Eu sei falando. quem está à minha direita. Eu sei quem está à minha Eu sei direita. quem está à minha esquerda. No sé quién está a mi Não izquierda. é eu sair pulando. No es yo salir saltando. Dar tapa no óculos do outro. Darle un golpe en los ojos de los otros. Nos óculos do irmão. En los ojos del hermano. Dar murro no estômago do irmão que ele fica doendo. Darle un golpe en el estómago del hermano y queda doliendo. Colocar banco na cabeça. Colocar un banco en la cabeza. Quebrar a cadeira. Quebrar la Quebrar silla. o púlpito de vidro. Romper el púlpito Ficar de pulando vidrio. com a mão para trás. Está saltando con la mano Fazendo para atrás. aviãozinho. Haciendo avioncito. Ficar fazendo cara feia. Quedando haciendo cara fea. Esbugalhando os olhos. Eh, Esbugalhando. queda para afuera los ojos. Ficar com os dentões para fora. Quedar con los dientes para afuera. Ficar fazendo gesto com a mão para trás, assim, igual no centro de macumba. Quedando haciendo los gestos con las manos para atrás igual que un centro de macumba. Fica rodando igual um peru. Quedan rodando igual que un, Quando ele ficar com raiva, glu, 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 como un glu. Perú cuando él queda haciendo glu, 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 glu. O peru argentino é assim, não é também? É tudo igual, né? Es todo igual. Então isso não é mensagem de Deus, não. Entonces no es un mensaje de Dios, no. Isso é meninice. Eso es niñez. Meninice. Niñez Que tem que abandonar. que hay que abandonar. Em nome de Jesus En Cristo. el nombre de Jesucristo. Isso não é profecia divina, não. Eso no es profecía O divina, no. espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. El espíritu del profeta está sujeto al propio profeta. Então, Entonces, no momento da profecia, en el momento de la profecía grave, grave, não é Deus que está falando. no es Dios que está hablando. A pessoa está passando a mensagem da maneira que Deus deu. La persona está pasando el mensaje de la misma manera que Dios le dio. Porque a palavra que o Senhor puser na minha boca, esta eu falarei. Porque la palabra que el Señor pusiera en mi boca, esto yo hablaré. E por que não é Deus que está falando? ¿Y por qué no es Dios que está hablando? Porque o homem pode julgar a profecia. Porque el hombre puede juzgar la profecía. Capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 29 de 1 de Corintios. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. A Bíblia diz La Biblia dice que se fosse o próprio Deus que estivesse falando, La Biblia dice que si fuese el propio Dios que estuviera hablando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem. no había necesidad de juzgar el mensaje. Porque ninguém julga a Deus. Porque nadie puede juzgar a Deus Dios. é infalível. Dios es infalible. Deus é inefável. Dios es Deus inefable. é grande. Dios es grande. Deus é sacrosanto. Dios es sacrosanto. Ou seja, é mais do que santo. Es más que santo. Como o homem vai julgar a Deus? ¿Cómo el hombre podrá juzgar a É Dios? Deus que me julga. Es Dios el que E me eu juzga. nunca posso julgar a Deus. Eu nunca puedo Porque juzgar a Deus. Deus é imortal. Porque Dios es inmortal. Eu sou mortal. Yo soy mortal. Deus é infalível. Dios es infalible. Eu sou falível. Yo soy falible. Deus é espírito. Dios es Eu espíritu. sou carne e cinza. Yo soy carne y ceniza. Como é que eu vou julgar? ¿Cómo es que yo voy a O juzgar próprio Deus é al divino. propio Dios? Dios es divino. Eu sou humano. Yo soy humano. Então, que 2 falem em profecia, o resto julgue.
Entonces, que Dios hable en que dos hablen profecías y que los demás juzguen. 2 ou 3 profetizem, o resto julgue. 2 o 3 profeticen y los demás juzguen. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Examinarlo todo, retener lo bueno. Tá vendo aí? Como é que é Deus que está falando? ¿Cómo es que es Dios el que está Se hablando? eu posso julgar, Si yo puedo juzgar, se eu posso examinar, si yo puedo examinar, então não é Deus. entonces no es Dios. Então é isso, a pessoa está passando da maneira que Deus mandou. Ahí está, la persona está pasando de la manera que Dios mandó. Com as mesmas palavras Con que las Deus a mismas falou. palabras que Dios le habló. Então, o servo de Deus passa a mensagem da mesma maneira. Entonces el siervo de Dios pasa el mensaje de la misma manera. E a regra básica é esta. Y la regla básica es esta. São, no máximo, 3 profecias por culto. Y en lo máximo son 3 profecías por culto. 3. 3. Que a maior profecia é a palavra. Porque la mayor profecía es la palabra. O restante são edificações, consolações e exortações. Lo demás es edificación, exhortación y consolación. 3 no máximo. 3 en lo máximo. Culto que tem mais de 10 profecias, Deus não está se agradando dessa desordem. Cultos que tienen más de 10 profecías, Dios no se agrada de ese desorden. 3 profecias no máximo. 3 profecías en lo máximo. O resto El resto é espírito de confusão. es espíritu de confusión. Capítulo 14, versículo 40 de 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 40 de 1 Corintios. Fazei tudo com ordem e com decência. Haced todo con orden y con decencia. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. Nas correntes das tuas águas, Senhor, me limpa. E com a tua chuva, vem e lava minha vida. E com a tua chuva, vem e lava a minha vida. De profecia nos dias atuais. El uso de los dones de profecía en los días actuales. Infelizmente, hoje na igreja, hoy en la iglesia, nós vemos poucas manifestações do dom de profecia. Nosotros vemos pocas manifestaciones del don de profecía. Poucas manifestações. Pocas manifestaciones. Isso em todos os lugares. En todos los lugares. Talvez seja. Tal vez sea. Por causa de algumas razões. Por causa de algunas razones. Primeiro, a ignorância. ignorância. La ignorancia. Pouco se fala
na igreja acerca do dom de profecia, Poco se habla en la iglesia acerca del don de profecía, de modo específico. de un modo Você vai a um específico. culto de doutrina Usted va a un culto de doctrina e lá se prega do dom de profecia. y allá se predica sobre el don de profecía. Não é verdade, presbítero? Es verdad. Já ouviu muitas vezes? Como? Poucas vezes. Eu também ouvi poucas vezes. Muy pocas veces, sí. Então, na verdade, é uma ignorância. Entonces, la verdad es una ignorancia. Porque os crentes não sabem aproveitar esta graça, Porque los creyentes no saben aprovechar esta gracia porque eles não conhecem. porque ellos no conocen. Então, como que eu vou provar uma coisa que eu não conheço? ¿Cómo yo voy a probar algo que no conozco? Não dá. Eu tenho que conhecer Yo tengo que conocer para eu poder provar. para yo poder probar. Então, é uma ignorância. Entonces es una ignorancia Porque pouco se fala de modo específico porque poco se habla de manera específica sobre o dom de profecia. sobre el don de la profecía. Aí o povo fica privado dessa bênção, Ahí el pueblo queda privado de esa bendición porque não conhece. porque no conoce. Então eles acham que não tem importância, Ellos creen que no tiene importancia, sendo que é o dom mais importante, siendo que es el don más importante, conforme ensina o Novo Testamento. conforme enseña el Nuevo Testamento. Paulo, quando chegou a Éfeso, Pablo, cuando llegó a Efesios, os crentes também eram ignorantes los creyentes también eran ignorantes acerca do Espírito Santo. acerca del Espíritu Santo. Nem ainda tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ni siquiera todavía habían oído hablar del Espíritu Santo. Como receberiam o ¿Cómo lo Espírito Santo? recibirían el Espíritu Santo? 1 Coríntios, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 3. Hechos 19, versículo 1 al 3. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Chegando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? Eles lhes disseram: No batismo de João. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Outra coisa também, Otra cosa también, que o dom de profecia que el don de é profecía pouco usado, es poco usado, é a substituição do culto. es la sustitución del culto. O tempo do culto é tomado por outras coisas, El tiempo del culto es tomado por otras cosas, por coisas supérfluas, por coisas cosas, sem necessidade. cosas que no son necesarias. Às vezes fica uma cantaria demais. Ahora muchas veces quedan muchas canciones y se canta y Os se canta y se crentes canta. cantarolando, cantarolando, cantarolando. Cantando, cantando y cantando. Só louvando, louvando. Solo alabando, alabando. E não buscam em oração Y no buscan en os oración dons do Espírito los Santo. dones del Espíritu Santo. E muitas vezes, Y muchas veces louvar a Deus não é coisa supérflua. alabar a Dios no es algo muy necesario. Porém, Por lo quando tanto, se louva quando se hinos alaba, espirituais, himnos espirituales, hinos de pessoas decentes, himnos de personas decentes que têm a vida no altar. que tienen la vida en el altar. Agora, quando se louvam para se auto-exibir, Ahora cuando cantan para autoexhibirse, quando se louva para se exaltar, cuando cantan para exaltarse, mostrar que tem a voz afinada, mostrar que tienen la voz afinada, mostrar que canta mesmo igual um canário, igual uma cigarra. mostrar que canta igual que un canario, Aí Deus não vai receber esse louvor. ay, Dios no recibe esa alabanza. E muitas vezes Y muchas é veces substituído es sustituido por coisas supérfluas. por cosas que no son Como necesarias. tem igrejas que têm peças teatrais, Como hay iglesias que tienen actos teatrales, coreografias coreografía e coisas assim. y cosas así. Como é que o Espírito Santo vai se manifestar ¿Cómo es que el no meio Espíritu dessa Santo se va a manifestar carnalidade en medio de esa carnalidad e até os louvores y hasta las desses alabanzas cantores de mundanos esos cantores mundanos que não têm a vida com Deus, que no tienen su vida con Dios? adúlteros, Adúlteros, amigados, amigados que cantam para ganhar dinheiro, están juntados, cantan para ganar até dinero, cobram para cantar. hasta cobran para Como é cantar. que Deus vai aprovar? ¿Cómo es Dios que va a Deus aprobar? vai se manifestar ¿Cómo es que Dios se va a manifestar? com o louvor deste povo. Con la alabanza de Ah, este mas eu pueblo. só estou cantando a letra. Ah, pero yo solo estoy cantando la Mas um letra. cântico espiritual Pero un cántico é espiritual quando a voz, es cuando la voz, a música la música e a vida do cantor y la vida del cantor é consagrada. es consagrada. De repente, esse hino que você está cantando desse cantor, a voz dele é consagrada? De repente ese himno que usted está cantando de ese cantor, la voz de él es A consagrada. vida dele é consagrada? La vida de él es consagrada. Hein? ¿Eh?
Se não for, não é cântico espiritual. Si no fuere, no es cántico Que espiritual. o salmista disse, El salmista dice, Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo dice nome. el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Então fica substituindo Entonces queda esses hinos sustituyendo mundanos, esos himnos mundanos, pregações sem vida, pregaciones sin vida, para se autoaparecer dos doutores. para parecerse a un doctor. Deus não vai se manifestar nunca. Dios no se va a manifestar nunca. Então estão substituindo. Entonces están Não sustituyendo, pregam a doutrina dos dons. no predican la doctrina de los dones. Não tem como Deus se manifestar. No hay cómo Dios se manifieste. O culto tem que ser completo. El culto tiene que ser completo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Também, o dom de profecia às vezes não é manifesto También el don de profecía muchas veces no es manifestado por causa do formalismo, por causa del formalismo, a apatia espiritual. la apatía espiritual. Esfria a chama do Espírito. Enfría la llama del Espíritu. Uma igreja que não é consagrada, Una iglesia que no es que não consagrada, é de oração, no es de oración, que não é de jejum, no es de ayuno, dos pastores que são meio frios, de los pastores que son medio que não fríos, concordam com os dons, que no concuerdan con los de dones, pastores que não concordam com o poder pentecostal, pastores que no concuerdan con poder com pentecostal, a chama da con la palavra, llama de la com a palabra, chama de fogo con do la céu, llama de fuego del porque cielo, Deus faz os seus ministros labaredas de fogo, diz a porque Dios palavra. hace de sus ministros labaredas de fuego, dice la palabra. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Mas tem pastores que têm apatia. Pero hay pastores que tienen apatía. Ele quer apagar o Espírito Santo. Ellos quieren apagar el Espíritu No, ese aquí Santo. no pode. Acá no se puede. Não, não fica falando muito em línguas. No queda hablando mucho en lenguas. Não. No. Pra que isso? ¿Para qué es eso? Não, tem que falar. Hay que hablar. Paulo falou, não pode proibir de ninguém falar em língua. Pablo habló, no se puede prohibir a nadie hablar en lengua. Aleluya. Se for do Espírito, não pode proibir. Si fuera del Espíritu no puede Tem que prohibir. proibir se for meninice. Hay que prohibir si fuese niñez Mas se for espiritual. coisa de Deus, Pero si fuera algo de Dios, pode proibir no puede prohibir. a manifestação do Espírito Una Santo. manifestación del Mas Espíritu tem Santo. pessoas que têm apatia. Pero hay personas que tienen Só apatía. gosta da letra. Solo gusta de la letra. Só gosta do conhecimento. Solo gusta del conocimiento. Mas não tem a graça. Pero no tiene la O gracia. apóstolo Pedro disse, El apóstol Pedro dice, 2 Pedro 3,18, segunda de Pedro 13:18, crescei na graça e no creced en la gracia conhecimento. y en el conocimiento. Não é só no conhecimento. No es solo en el conocimiento, É na graça também. es en la gracia también. Não é só na graça. No es solo en la gracia, É no conhecimento es en el também. conocimiento también. Os dois têm que crescerem juntos. Los dos tienen que crecer juntos. Então, pastor, Entonces, não pastor, pode desprezar o dom. no puede expresar el don, Não pode apagar o no Espírito puede Santo. apagar al Espíritu Santo. Esse formalismo. Ese formalismo, Gosta de tudo metódico. todo metódicamente, Como Batista. como un bautista, Tem que falar assim. tiene que hablar así, Na homilia. así en la homilía, Na homilética. en la homiléctica, Tem que falar desta maneira. tiene que hablar de esta manera. Não pode nem movimentar no púlpito um pouquinho. No puede ni siquiera moverse un poquito en el púlpito. Sai dessa. ¿Sabes? Tiene que ser una estatua. Estátua de Nabucodonosor. Estatua de Nabucodonosor. Estátua da mulher de Ló. Estatua de la mujer de Lot. Chega disso, irmão. Basta de eso, hermanos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 20. Primera Tesalonicenses, Capítulo 5, versículo capítulo 19, 5, versículo 20. versículo 19 y 20. Não extingais, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. E a última coisa Y la última cosa é o receio de que haja meninice. es el recelo de que haya niñez. Porque nós vemos muito profeta de banheiro. Porque nosotros vemos muchos profetas en el baño. O profeta da casa de banho. Profeta ya dentro del baño. É o profeta da casa de banho. El profeta de la casa de baño. O profeta de banheiro. Profeta del baño. Qual é? ¿Cuál es? Ele fica num banheiro para profetizar. Él queda dentro del baño para Fica profetizar. esperando a moça chegar no banheiro e profetiza o casamento da Está moça. esperando que la joven llegue al baño y le profetice el casamiento de la joven. Eis que eu te digo, minha serva. Es que yo te digo, mi sierva. Eis que eu te digo, minha servinha. Es que yo te digo, mi siervita. O teu
é aquele que canta no coral. Tu futuro esposo es aquel que canta en el coro. É aquele que toca lá a guitarra. Es aquel que toca la guitarra. Já ouviu falar isso, Vitor? Muchas veces, pastor. Profeta de banheiro! Profeta del baño. Meninice! Niñez espiritual. Olha, esse aqui fica esperando o rapaz. Oh, a sua é aquela servinha lá. Mire, ese aquí queda esperando el joven. La suya es Aquela lá aquella que- siervita ya. Tem um cabelo que bate no pé. Tiene un cabello que golpea en el piso. Esse que eu vejo a aliança. Es que yo veo el anillo. Aquela ali que é sua. Casa-se agora, Deus está mandando. Aquella es suya. Cásese ahora, Dios está Você é mandando. profeta, irmão. É profeta desqualificado. Ese profeta es descalificado. É cheio de meninice. Lleno de niñez É espiritual. por causa disso que muitos não querem o uso do dom de profecia. Es por eso, por esa causa que muchos no quieren el uso de profecías. Mas não pode desprezar a profecia por causa dos carnais. No puede expresar la profecía por causa de los Porque a carnales. profecia é um dom do Espírito Santo. Porque la profecía es un don del Na Espíritu verdade, Santo. nós temos que provar os espíritos. En la verdad tenemos que probar los espíritus. Através do discernimento de A espíritos. través del discernimiento de espíritus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm entrado no mundo. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo, Capítulo 4, capítulo versículo 4, 1. versículo 1 en adelante. Probad los espíritus porque no todos son de Dios. Dice así la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios, todo espíritu que confía. Então, Entonces, é necessário es necesario a igreja, os pastores, os cooperadores, la iglesia, los pastores, los cooperadores, ensinar esses meninos enseñar a esos niños no caminho certo. en el camino Son correcto. meninos. Son niños. Você, menino na malícia e adulto no entendimento, disse Paulo. Niños en la maldad y adultos, dice Pablo. É 14:20 de 1 Coríntios. 14:20, 1 de Corintios. Então tem que ensinar Entonces hay que enseñar para largar a meninice. para que dejen la 1 niñez. Coríntios capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Esse profeta fica pegando a mão do outro e pirambulando pelo culto. Ese profeta que agarra la mano del otro y queda deambulando en el culto, Fica marchando, toc, 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 toc. queda marchando E vai lá para a roda de fogo de frente ao púlpito. y va para la rueda del fuego frente al Ficam púlpito. cantando, tem uma roda de fogo entre nós. Fica lá, tudo rodando. Queda ahí todo rodando, Igual um bando de macumbeiro. igual que una banda de los macumberos. Isso é meninice. Eso es niñez. Me desculpe que é meninice. Me disculpa, pero Fica es soprando no niñez. microfone. Queda Meninice. soplando en el micrófono. Meninice. Niñez, Meninice. niñez. Quando eu era menino, falava como menino, Quando- sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Quantas vezes podemos ver na igreja irmãos que deixaram o primeiro amor? Outrora eram cheios de poder, queriam sempre andar em temor, sentiam a graça de Deus. Nas vigílias oravam sem cessar. As funções do dom profético. Las funciones del don profético, Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, allá en 1 Corintios capítulo 14 versículo 3, a Bíblia nos dá la Biblia nos da as referências las referencias para que serve a profecia na igreja. para qué sirve la profecía en la iglesia. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A profecia, primeiramente, é para edificação. La profecía primeramente es para edificación. Por quê? Porque A igreja é um edifício. la iglesia es un edificio. A igreja é comparada com edifício. La iglesia es comparada con un edificio. Efésios 2:22. Efesios 2:22. Edificado no fundamento dos apóstolos, Edificados en el fundamento de los apóstoles, cuja principal
cuja principal pedra de esquina é Jesus Cristo. cuya principal piedra de esquina es Jesucristo. Então a igreja é um edifício espiritual. Entonces la iglesia es un edificio E esse espiritual. edifício precisa ser edificado. Ese edificio precisa ser edificado. Ele precisa estar de pé. Precisa estar de Ele pie. precisa estar de pé. Precisa estar de pie. E o que mantém um edifício de pé? ¿Y qué es lo que mantiene un edificio A de pie? estrutura, La estrutura. o alicerce. El fundamento, Os crentes são comparados Los creyentes como son comparados pedras vivas. como piedras vivas. 1 Pedro 2,4. Primera de Pedro 2:4. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Edificar significa erguer, levantar, Edificar significa levantar, erguir, instituir, fundar. instituir, fundar. Isso é edificar. Eso es Então a edificar. igreja é levantada pelo dom de profecia. Entonces la iglesia es levantada por el don de A profecía. profecia serve para levantar os crentes que estão fracos na fé. La profecía sirve para levantar los creyentes que están débiles en la Aqueles que fe. são imaturos espirituais. Aquellos que son inmaduros Aqueles espirituales. que estão fraquejando. Aquellos que están perdiendo Aqueles fuerza. que estão fora da comunhão com Deus. Aquellos que están fuera de la comunión con Dios. Aqueles que querem abandonar a cruz. Aquellos que quieren abandonar la A cruz. profecia vai dar força. La profecía le dará Vai fuerza levantar a fé deles. para levantar la fe Vai de ellos. fazê-los cheios da graça do Los va a hacer poder. llenos de la gracia del poder. É para edificar. Es para edificar. A igreja tem que ser edificada pela La profecia. iglesia tiene que ser edificada por la profecía. Edificada. Edificada. Com tudo. Con todo. A profecia também serve para exortar. La profecía también sirve para exhortar. O que significa ¿Qué significa a palavra la palabra exortar? exhortar? A palavra exortar tem um significado de repreender La palabra exhortar tiene un significado de reprender e tem outros significados também. y tiene otros significados también. Exortar tem um significado de repreender, Exhortar tiene un significado de reprender, tem um significado de colocar em ordem, tiene un significado de colocar en orden, tem um significado, numa linguagem mais popular, en, de colocar no eixo. en el lenguaje más popular tiene un significado de colocar en su lugar. Isso é exortar. Eso es exhortar. É colocar em ordem, Colocar en orden é estimular, es estimular, é animar, es animar, aconselhar, aconsejar, persuadir. persuadir. Isso é Eso es exortar. exhortar. Então, o dom de profecia, El don de profecía, ele exorta o crente él exhorta al creyente para ele andar no caminho de Deus. para él andar en el camino de Dios. Atos capítulo 11, versículo 23. Hechos capítulo 11, versículo O 23. qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Hechos capítulo 14, versículo 22. 14, versículo 22, dice así la palabra del Señor. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 1 Coríntios 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando essa palavra está dizendo aqui Esta palabra está diciendo aquí que o dom de profecia tem como sinal exortar, que el don de profecía tiene como señal para exhortar, que os crentes fiquem no caminho, para que los creyentes queden en para el que os camino, crentes permaneçam na fé, para que los creyentes permanezcan en e la para fe, que os crentes também batalhem pela fé. y para que los creyentes también batallen por la fe. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Então,
Dom de Entonces, profecia é para exortar, don de profecía es para exhortar, é para animar os es crentes. para animar a los Os que estão creyentes, mortos, Los que están não têm muertos. força para trabalhar na obra, los que no tienen fuerza para não têm trabajar en la força obra, para trabalhar na igreja, no tienen fuerza para não trabajar têm en la força para iglesia, lutar pelo evangelho. no tienen fuerza para luchar por el Então o evangelio. dom de profecia, Entonces el don de profecía, ele vai exortar él va a para exhortar que esses crentes permaneçam no Senhor. para que los creyentes permanezcan en el Como Señor. diz Atos 11:23. Como dice Hechos 11:23. Também o dom de profecia exorta os crentes a permanecerem na fé. También ese don de profecía exhorta a los creyentes a permanecer en la fe. Diz 1 Coríntios 14:22. Dice 1 Corintios 14:22. Então é para permanecer na fé, Entonces para permanecer en la firmes. fe, firmes. E também para livrar o crente do pecado, Y también para librar al creyente del para pecado. repreender. Para Quando a reprenderlo. igreja está desviando da doutrina, Cuando la iglesia se está desviando de la Deus se doctrina, manifesta, Dios se manifiesta, passa a mensagem ao profeta pasa el mensaje al profeta e o profeta y repreende. el profeta reprende. Eu não estou me agradando disso, No me está agradando eso, desse pecado, de ese pecado, desse erro. de esa A profecia equivocación. pode ser uma voz mansa, La profecía puede ser una voz mas mansa, ela também pode ser um trovão pero ella también puede ser como una dentro da trompeta, igreja, como un trueno dentro de la para iglesia, colocá-la no eixo, para colocar en el no lugar, verdadeiro caminho en el verdadero camino que Deus quer que ela siga. que Dios quiere que ella siga. Ainda o dom de profecia Todavía el don de é profecía para consolar es para consolar. os crentes que estão tristes, Se siente que estás triste, abatidos. abatidos. A profecia vai consolar. La profecía los va a consolar. Até quem perdeu um ente querido, Hasta quien perdió alguien querido, o dom de profecia vai consolar aquele el coração. don de profecía va a consolar el Problemas familiares, corazón. Problemas o familiares, dom de profecia consolará. el don de profecía Problemas consolará. com os filhos, Problema con los o dom de hijos, profecia el consolará. don de profecía O dom de consolará. profecia serve para consolar a parte espiritual, El don de profecía sirve para consolar la a parte parte espiritual, emocional da igreja, la parte emocional de la iglesia, os que estão na igreja. los que están en la Se, iglesia. se acontecer algum escândalo na igreja, Si acontece algún escándalo en la iglesia, o dom de profecia vai consolar aos crentes a olharem para Jesus. el don de profecía va a aconsejar a los creyentes para mirar a Jesús. Para isso serve a profecia. Para eso sirve la E por que profecía. então as igrejas andam muito ¿Y fracas? por qué entonces las iglesias están muy débiles? Porque falta profecia. Porque falta profecía. Para edificar, Para edificar, para exortar para exhortar e para consolar. y para consolar. É por último, Por último, o dom de profecia, el don de profecía, ele também combate a corrupção da él igreja. también combate la corrupción en la iglesia. Capítulo 29:18 de Provérbios. Capítulo 29, 18 de Proverbios. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29:18. Proverbios 29, 18. Sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Então está aí. A profecia combate a corrupção, La profecía combate la corrupción, combate o adultério, combate el o adulterio, desvio de dinheiro, el desvío de dinero, combate o mundanismo. combate el mundanismo. Ela combate a corrupção Ella combate la corrupción de todos os modos. de todas las Agora maneras. fala pra mim. Ahora hable Como para é mí. que essa mulher que tá com brinco, com batom, com calça, com sapato alto, cortando o cabelo, alisando o cabelo, pintando os olhos, ¿Cómo es que esa mujer que está con aro, con tacos, con todas esas vanidades, essa mulher que faz maquiagem, esa mujer que se hace maquillaje, com batom, com unha pintada, con los labios pintados, como con é que uña Deus pintada? vai passar uma profecia pra ela? ¿Cómo es que Dios va a pasar una Se profecía a a ella? profecia combate a corrupção. Si la profecía combate la corrupción. Se fosse de Deus, a pessoa era convertida, porque combateria o próprio erro dela. Si fuese de Dios, la persona sería convertida porque combatiría el propio error de ella, la propia equivocación. Essa pessoa que está desviando o dinheiro, Esa persona que está desviando o dinero, dinheiro do Senhor, el dinero del no Señor, adultério, en el adulterio, divorciado, casado de novo. divorciado y casado de nuevo. Essa pessoa que mente, Esa persona que que miente, fuma, esa persona que que fuma, prostitui, que se prostituye, essa pessoa que engana. esa persona que Como engaña. é que Deus vai usar em profecia? ¿Cómo es que Dios le va a usar en profecía? Se a profecia combate a corrupção. Si la profecía combate la corrupción E essa pessoa está na corrupção, no pecado. y esa persona está en la corrupción, está en el Corrupção pecado. é pecado. Corrupción es pecado. Então essa não é verdadeira profecia. Entonces no es verdadera profecía. E também, a profecia não tem valor canônico. Y también la profecía no tiene valor canónico. O que é valor canônico? ¿Qué es valor canónico? É ter poder de mudar alguma coisa na palavra de Deus. Tener poder de cambiar alguna cosa en la palabra de Dios. Por exemplo, Por ejemplo. a revelação escrita é oficial. La revelación escrita es oficial. Você é divorciado, Usted es divorciado, está sozinho. está solito. Porém, o seu tanto, cônjuge é vivo. Su cónyuge está vivo. Aí chega um profeta lá. Ahí llega un profeta. Eis que eu te digo, Es que yo te digo, eu estou preparando um para você. esto estoy preparando para usted. Essa profecia é de Deus? No es.
Porque vai contra a palavra escrita. porque va contra la palabra escrita. A palavra de Deus é a verdade. La palabra de Dios es la verdad. João, capítulo 17 e 17. Juan capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. 1 Timóteo 3,16. Primera de Timoteo 13:16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda escritura es inspirada por Dios E proveitosa para ensinar, para redarguir, para ensinar o homem justiça. y provechosa para enseñar, redarguir, para enseñar al hombre la justicia. Ela é a revelação final. Ella es la revelación final. Nada tem poder de extrapolar Nada tiene poder de estragar, a revelação de cambiar la revelación bíblica bíblica da santa palavra de la santa palabra de nosso de nuestro Deus. Dios. Deuteronômio 4:2. Deuteronomio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Amém? Então que Deus abençoe, Entonces que Dios bendiga, que o Espírito Santo agora prossiga falando em seu coração. que el Espíritu Santo continúe hablando en su corazón. Quem se despede na paz do Senhor é Sermão em Cristo, Presbítero Germán Barrios. Sermão Johnny Mangi. Um abraço, fiquem todos na paz de Jesus Cristo.